Olá, vamos para a nossa quarta e última videoaula, onde vamos falar hoje sobre as práticas de alfabetização, juntamente com a utilização de alguns novos recursos, as tecnologias digitais aí, que estão presentes aí na nossa sociedade e que servem para que a nossa aula se torne mais dinâmica, com um significado um pouco mais abrangente. Então, quando a gente se pensa em alfabetização, conclui-se que em pleno século XXI é difícil que nós nos conformemos com que os estudantes ainda permaneçam com as suas dificuldades na alfabetização durante a vida escolar. Então, é dever da educação desenvolver potenciais, apoiar os projetos de vida, olhar o estudante como um ser social, afetivo e biológico que deve ser visto com alto poder cognitivo que se sustenta nos aspectos socioemocionais, realizando a ideia de que somos os seres sociais que podem usar o conhecimento a favor do desenvolvimento humano. Então, desta forma, é um desafio alfabetizar, quando outros problemas colaboram tanto para o analfabetismo. Então, nos questionamos como alfabetizar. Então, seguindo a visão de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, alguns pontos devem ser observados ao elaborar um plano de aula. Então, de acordo com Paulo Freire, devemos proporcionar aos estudantes os círculos de cultura. O que são os círculos de cultura? São espaços que se ensina e que se aprende, onde desperta-se uma nova forma de construção do conhecimento de forma coletiva através das experiências vividas. Proporcionar também a educação reflexiva, desenvolver o pensamento autônomo, trazer a realidade para dentro da sala de aula, promover os debates, proporcionar os temas geradores, contato com os acontecimentos do cotidiano, construção do conhecimento e análise crítica sobre os assuntos abordados. Um plano de aula que leve em consideração os aspectos citados será uma aula rica e cheia de significado. Então, trouxe como exemplo uma prática da alfabetização que surgiu do contexto dos estudantes e houve o processo ação, reflexão e uso. Primeiro passo numa proposta de trabalho é definir um ponto de partida, ou seja, a observação de situações que estejam ocorrendo no cotidiano. Com base em diálogos ou assuntos abordados entre os estudantes com a professora ou entre eles mesmos, é possível definir um ponto de partida para iniciar uma proposta de trabalho. Ocorreu um passeio na escola em que eu trabalho, onde fomos visitar o meliponário para conhecer as abelhas no parque da minha cidade. Em um passeio feito pela escola, houve a observação da conversa entre os estudantes sobre o que cada um trouxe para dividir no piquenique, que foi realizado após a visita ao meliponário. A bebida que predominou que os estudantes trouxeram foi a Coca-Cola. Então, pensando ali na questão, né, da alimentação saudável, eu defini como tema gerador da outra semana, o plano de aula foi sobre a Coca-Cola. Então, a professora fez uma investigação dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema escolhido. Então, eu levei uma imagem da bebida e foi questionado aos estudantes perguntando: quem conhece essa bebida? Todos os estudantes da turma conheciam. Quem já experimentou? Todos da sala já tinham experimentado. Com qual frequência a bebida é consumida por você e sua família? Grande parte dos estudantes já havia consumido, né? Então, após realizarmos o diálogo em sala, com o uso da tecnologia digital, foi realizada uma pesquisa da Coca-Cola no site, tá? Então, já foi possível abordar a história da Coca-Cola. Também foi possível abordar a poluição,
a utilização da água para produzir a Coca-Cola, a discriminação racial, onde numa pesquisa foi constatado que houve uma ação coletiva porque o salário dos funcionários, os colaboradores brancos, era maior do que o salário dos colaboradores de cor, da cor negra. Também os funcionários negros, eles eram demitidos com muito maior frequência do que os funcionários brancos. E também sobre a publicidade, foi questionado também por que as propagandas da Coca-Cola são propagandas tão bonitas? Por que as propagandas da Coca-Cola são propagandas diferentes? Então, aqui, vamos ver se entra, que eu trouxe para vocês. Deixa eu ver aqui se entrou. Não entrou, mas eu vou apresentar. Clicando ali, abre mais uma página. Então, eu vou deixar ali embaixo ali para vocês poderem entrar nos sites que eu trouxe para mostrar a pesquisa que foi feita, as propagandas que foram feitas. Então, foram bem, bem divertidas. Ali, a pesquisa utilizou o Google e utilizou o YouTube. Também foram levadas para os estudantes também algumas curiosidades que foram pesquisadas na internet, que a fórmula é um segredo até hoje, a fórmula da Coca-Cola, após 130 anos. E a Coca-Cola era para ser um xarope, um remédio para má digestão, e com grande quantidade de açúcar. E aí acabou virando a bebida. E até hoje só 2 pessoas têm acesso ao cofre onde está a fórmula secreta. E a Coca era servida quente e sem açúcar, e depois ela foi evoluindo. E também é que a bebida é engarrafada por parceiros hoje, né? Locais onde recebem o concentrado com a fórmula, engarrafam, vendem e distribuem. Então, essas são algumas curiosidades que foram trazidas também por causa da utilização ali da pesquisa, né? E aqui foram feitas as análises das propagandas. Então, clicando aqui nesse símbolos da Coca-Cola, vai aparecer a propaganda de 1936, depois a propaganda de 1943, a propaganda de 1967, a propaganda de 2015 e a propaganda de 2024. Né? Esses são os folders, e aqui no ícone do YouTube vai ter a propaganda televisiva também. E as propagandas, elas sempre são propagandas chamativas, falando da felicidade, tentando induzir o consumidor. Então, após ser apresentada a Coca-Cola nessas formas, a gente vai retomar o diálogo com os estudantes, buscando refletir sobre as informações. Serão questionados, então, a Coca-Cola faz bem para a saúde e para o meio ambiente? Por que a publicidade investe para ser tudo tão lindo? Você pode consumir em excesso? Por que você não pode consumir em excesso? Também pode ser feita a questão da pesquisa ali em relação à saúde. Então, a Coca-Cola pode ser substituída por outra bebida? Então, pode ser proposto um jogo online onde os estudantes poderão demonstrar seus conhecimentos sobre uma alimentação saudável, rico em vitaminas, sem açúcar e sem gorduras. Após a reflexão do tema gerador, podemos escolher as palavras geradoras. As palavras geradoras foram tiradas ali do trabalho feito, né? Foram escolhidas as palavras Coca, cola e saúde.
Então, neste contexto, escolhemos as 3 palavras simples para uma turma que está iniciando a alfabetização. Então, em um cartaz, ou na lousa normal, ou na lousa digital, serão escritas essas palavras. Então, iniciará o trabalho com as palavras. Após, elas serão deparadas em sílabas, mostrando que as palavras são compostas por pedaços e depois serão mostradas as famílias silábicas relacionando a letra ao seu som, associando letra e fonema. Depois serão escritas outras palavras que utilizam as famílias silábicas trabalhadas. Então, primeiro foi apresentada a palavra coca, cola e saúde. Depois foram separadas em sílabas e depois foram mostradas cada família, lembrando de sempre mostrar ao estudante o som que cada letra faz. E na família silábica também, o som dela, que é K, C, Si, Có, Cu, e que o K, a letra C, faz K, e o A para ser K. A letra D faz D, a letra S faz S, e a letra L faz U. E aqui a escrita de outras palavras utilizando as mesmas sílabas. Para a contextualização da proposta, foi realizada elaborada uma lista coletiva buscando substituir a Coca-Cola no próximo piquenique. Então, quais bebidas poderão ser levadas para substituir a Coca-Cola? E bebidas que sejam saudáveis. Pensávamos numa alfabetização que fosse ao mesmo tempo um ato de criação, capaz de gerar outros atos criadores. Uma alfabetização no qual o homem que não é passivo nem objeto desenvolvesse a atividade e a vivacidade da invenção e da reinvenção características dos estados de procura. Então, de acordo com Paulo Freire, é essa alfabetização que a gente pensa, essa alfabetização que nós queremos. Então, vou deixar aqui para vocês deixarem a contribuição no link abaixo. E agradeço muito o acompanhamento nessas 4 aulas e espero ter colaborado com vocês na questão da alfabetização. Muito obrigada a todos, até mais!